Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Olá! A nossa palestra de hoje, a gente vai tentar mostrar para vocês o que acontece com as crianças quando elas chegam ao plano espiritual. Espero que vocês gostem. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, utilize os nossos comentários. Um abraço a todos e vamos à palestra. Sempre surgem algumas perguntas, né? O que acontece com as crianças quando elas morrem? Como vivem no mundo espiritual? Voltam a ter um corpo adulto ou permanecem como crianças no mundo espiritual? As crianças que desencarnam são espíritos mais adiantados? É o que veremos a seguir, né? Segundo os ensinamentos dos espíritos e da nossa doutrina do Kardec. Bom, de acordo com as instruções do Livro dos Espíritos, nas questões 197, 198, 199, 346 e 347, e também consoante o ensino dos mentores espirituais, né, o espírito da criança não é infantil, e sim reencarnação de espírito que teve outras existências na Terra, teve muitas outras existências, ou em outros mundos equivalentes. Então, muita cautela ao repetir uma crença bastante comum entre nós humanos. Um anjinho morreu e foi para o céu. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Isso aí muito frequentemente a gente ouve falar disso, né? Quando morre uma criança, quando morre numa tenra idade. Então, vamos mudar esse conceito dentro do nosso ensinamento espírita. Vejamos então o que diz o Livro dos Espíritos na questão 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Pergunta Kardec. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência anteriormente interrompida, antes do momento em que deverá terminar. E sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais também. Então veja bem, se a criança morre, há casos, né, que a criança morre com pouco tempo de vida, né, ela está apenas completando uma existência anterior. Vamos dizer que na encarnação anterior ela tinha que viver 30 anos. E ela desencarnou por algum motivo grave, alguma coisa que aconteceu com 28. Ela ficou devendo 2 anos para aquela encarnação. Então, foi interrompida e ela agora vai terminar esses 2 anos. Por outro lado, ela vai encarnar, aproveitando esse fato, vai encarnar numa família onde precisa ser feita uma aprovação para os pais, né? Uma aprovação, uma expiação. Aquele pai, aquela mãe, por exemplo, que na encarnação anterior interromperam uma gravidez, fizeram um aborto, né? O que acontece? Eles vão ter que passar por isso agora, né? Agora eles querem o filho, fazem de tudo para ter esse filho. Toda aquela preparação para nascer o bebê, coisa que eles na encarnação anterior eles interromperam. E nessa eles estão preparados, fazem o quartinho, enxoval, aquela coisa toda. De repente a criança desencarna com pouco tempo de vida. Então, por isso que é uma expiação para os pais. Não é todos os casos assim. Isso é apenas um exemplo que nós estamos dando, tá? Existem inúmeros tipos de casos.
Muito bem. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência? É o nosso Kardec perguntando, né? Os mentores ensinam o seguinte: quando um espírito é preparado para a reencarnação, seu perispírito sofre certo restringimento, diminuição em suas dimensões ideais. Sabemos que o perispírito é maleável, podendo adquirir formas variadas, para maior, para menor, tudo dependendo da vontade do espírito. É contrátil e expansível, isto é, pode aumentar ou diminuir de volume. Na imagem nós estamos vendo uma cena no Missionários da Luz, quando Segismundo está sendo preparado pela espiritualidade para diminuir de tamanho e poder reencarnar, né, se tornar o feto. Então a gente está vendo na imagem o Segismundo em tamanho grande, depois ele vai diminuindo, vai mostrando várias situações dele diminuindo até chegar ao tamanho do feto. Aí sim ele pode reencarnar. Muito bem. As desencarnações na infância, não previstas. O que nós podemos saber sobre isso, né? A doutrina espírita e Kardec e os espíritos nos falam o seguinte: a desencarnação na infância verifica-se, na maioria dos casos, por fatores não previstos. Então não são todos que são previstos, não, quando se desencarna, quando a criança desencarna na infância ainda ou em tenra idade. Isso quer dizer que a desencarnação prematura, muitas vezes, não foi objeto de programação espiritual, né? Isso acontece de várias maneiras e nós vamos tentar explicar agora, a partir de agora. Vamos ver algumas situações, né? Por exemplo, por qualquer acidente material muito próprio da organização humana e das condições precárias da vida planetária, onde o ambiente é hostil e sujeito às mais diversas provações. Então, esse acidente material provocou um desencarne prematuro da criança que não estava previsto. O segundo caso, descuido dos pais com sua saúde. Isso também nós temos muito, né, em nosso sistema, em nossa vida atual humana, né? Descuido dos pais com a saúde da criança. E há então desencarne prematuro que também não estava previsto. Um terceiro caso que nós temos é da assistência médica inadequada, um tratamento médico negligente ou deficiente. Isso também acontece muito, né? Médicos mal formados ou sem ter o discernimento correto acabam fazendo um tratamento, uma assistência inadequada, não só o médico, mas o próprio hospital, né? E as pessoas que devem tratar do caso de quando uma criança aparece em caso de necessidade e precisa de tratamento, também acontece. Então tem também um quarto caso, que é a insuficiência orgânica, né? A criança, por algum motivo, tem uma insuficiência orgânica, ou por alguma coisa que aconteceu durante sua vida pequena, né? Ou algo que está acontecendo pela sua própria vida material atual, pelo local onde reside, enfim, tem tantas coisas que vai provocar essa insuficiência orgânica que não estava previsto também. E em quinto lugar, nós podemos falar dos fatores ambientais decorrentes das condições socioeconômicas. Então, dependendo dessa condição que vive a família, né, socioeconômica, ela pode estar morando num local onde os fatores ambientais não ajudam em nada, né, para preservar a vida da criança. E a criança acaba partindo antes do tempo. Também não foi nada programado, né? Vamos falar um pouquinho então das desencarnações na infância previstas. Elas ocorrem quando a desencarnação na infância se verifica por fatores previstos no histórico espiritual do espírito. Isto é, a desencarnação prematura, nesse caso, foi objeto de programação no plano espiritual. Aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Ela veio complementar um tempo de vida ainda, né? Ou
foi programado justamente para que se aconteça alguma coisa, não vou dizer castigo, porque Deus não castiga, mas sim para que os pais possam passar por um problema que eles provocaram em encarnação anterior. Então são os casos previstos na questão 199 do Livro dos Espíritos, que nós falamos agora há pouco. Essas crianças vieram completar o tempo de existência, prematuramente interrompida na encarnação anterior, por um suicídio ou por um acidente muito comum em planetas como a Terra, principalmente. Agora fazemos uma observação, né? A morte da criança também pode demarcar o final de um ciclo de encarnações terrenas punitivas ou expiatórias. De repente, aquele espírito, ele já fez a parte dele aqui na Terra. Já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, a parte punitiva ou expiatória, e agora está voltando para o mundo espiritual, né? Tem muitos casos desses também. E ele já cumpriu tudo que ele podia ter feito de ruim em encarnação anterior, ele cumpriu nesse período que ele esteve aqui. Ele precisava daquele poucos anos ainda de vida para completar. Completou, a partir daí, reencarnarão sim, mas com lúcidos desejos e predispostos ao bem. Ou seja, muda o foco da encarnação dele. Em vez de expiação, né, ele vai vir como prova, ele vai pedir uma prova que é diferente da expiação. Expiação, ele está pagando um erro do passado. Na prova, ele está pedindo algo para adiantar, para evoluir. Por exemplo, ele era muito ciumento na encarnação anterior, então ele pede para vir nessa encarnação com alguma coisa, com algum acontecimento na sua vida que provoque esses ciúmes, para ver se realmente ele aprendeu a lição. Então, é a fim de continuar e progredindo, e não mais através de provações, de expiações, mas sim de missão, de realizações beneméritas no vasto campo da moral, da justiça, da ciência, do amor e etc. Né? Vocês ouviram falar agora da ciência? Sim, é um caso dele já, como ele cumpriu já com aquela morte prematura na encarnação anterior. A próxima que ele vai vir talvez movido pela ciência, né? Evoluindo na ciência, evoluindo no amor, tudo que nós falamos. Muito bem, por que quase sempre continuam crianças no mundo espiritual? É uma pergunta que é bastante relevante e sempre é feita quando a gente fala em espiritismo. Por que essas crianças, né, continuam como crianças, né, no mundo espiritual? Como a diminuição do perispírito foi realizada antes desta encarnação malograda, ou seja, foi feita a diminuição numa nova encarnação que foi malograda, ou por aborto, ou por algum outro motivo, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, né? Ele se preparou para um tipo de encarnação, diminuiu o tamanho, ficou do jeito que deveria ficar. De repente ele desencarna com tenra idade, não terminou a missão dele, não terminou por algum motivo ruim que aconteceu. Ele precisa continuar aquilo, ele precisa voltar novamente e partir dali, né? Então, durante esse período de espera no além, para voltar para a nova encarnação, pois a volta desse espírito em outro corpo se fará com brevidade, na mesma família, né? Se aconteceu naquela família, ele vai voltar naquela mesma família, mas com outro corpo, lógico, né? Se possível, através dos mesmos pais, se possível. Razão por que não conviria desambientá-los das condições humanas que ainda ontem experimentavam. Então, quando ele desencarnou, tinha lá seus 2, 3, 4 anos de idade, tinha aquela afeição pelos pais. Então, quando ele vai voltar agora, quando ele está no mundo espiritual, ele continua com aquele corpinho de criança, naquela idade, se preparando para voltar imediatamente, talvez nos próprios pais, e daí continuar a sua jornada. Isso aí está no livro Escola do Além, psicografia de Chico Xavier, e também no livro Cânticos do Coração, de Ivone Pereira. Será que no plano espiritual tem escolas, creches e ambientes apropriados? Será que tem isso no mundo espiritual?
Olha, os Espíritos nos esclarecem através de vários livros, né, de leituras que a gente tem lido, que existem departamentos e escolas no mundo espiritual, previamente preparados para o acolhimento das crianças desencarnadas até a chegada da nova reencarnação, que poderá ocorrer na mesma família, caso possível, como nós falamos agora há pouco. Como esse tempo é pequeno de volta, né, eles têm essas creches, têm esses departamentos, essas escolas para ensino. Nas escolas continuam aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à idade e compreensão das crianças. Por isso que às vezes a gente vê crianças com pouca idade que têm um conhecimento fora de série, né? A gente vê que eles se completam, quando vão para um novo curso, uma nova escola, eles se completam com facilidade, eles entendem com simplicidade. Por isso são separadas por faixas de idades no mundo espiritual. E entendimento, como ocorre aqui na Terra, né? Nós temos os vários tipos de estudos, né? O primário, o secundário, nós temos o infantil, o dente de leite. Importância muito grande é dada à disciplina, o estudo e dedicação e aceitação do desencarne. Esses são temas preferenciais que são dados à criança, né? Ela precisa entender que ela tem que aceitar aquele desencarne que ela teve, que ela vai voltar na mesma família, os mesmos pais, e a vida continua. Olha, no livro Escola no Além, do Chico Xavier, nós temos uma historinha lá, a historinha da Verinha. É uma garotinha desencarnada, protagonista da obra, né, da Escola no Além. Ela é levada para a nova reencarnação por meio de sua própria mãe. Quer dizer, a própria mãe vai buscar ela no mundo espiritual. No entanto, por questões fisiológicas, aquela mulher, que seria sua mãe por 2 vezes seguidas numa mesma existência, não poderia mais recebê-la. De repente, nessa historinha aí da Verinha, acontece isso, a mãe já não pode mais. Foi assim que a espiritualidade decidiu ligá-la à sua tia, que podia e desejava uma gravidez. Então, na realidade, ela retorna, como não pode na própria mãe, por algum motivo que houve, né? A mãe não pode mais recebê-la, então ela vai vir numa tia. Vai ficar bem ligada na mãe, por sinal. É aquelas tias que parecem mais mãe, né? Aquelas tias que as filhas parecem que são filhos nossos, e não da nossa irmã, ou seja, de quem for. De qualquer forma, a Verinha, nessa história, acabou por permanecer na mesma família, agora como sobrinha de sua primeira mãe. É um livro muito bacana esse, Escola no Além, do Chico Xavier. Tem muitas outras historinhas mais ou menos parecidas. Vamos dar então algumas informações complementares. Se o espírito não for reencarnar brevemente, poderá adquirir sua forma adulta. Então, quando ele volta, numa tenra idade, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, quando ele volta para o mundo espiritual, e como ele não vai ter que reencarnar rapidamente, não vai ser breve a sua reencarnação, né, diferente daquilo tudo que nós falamos até agora, ele vai voltar numa forma adulta lá no lado espiritual. Então, a gente não vai ver aquela criancinha que morreu aqui, que desencarnou aqui. A gente vai ver uma pessoa adulta, né? Muitas vezes o corpo espiritual cresce no mesmo ritmo que cresceria se estivesse encarnado no corpo material que perdeu. Outras vezes, rapidamente, de acordo com a evolução e vontade do espírito. Então, se o espírito ainda não está evoluído, ele vai para o mundo espiritual, lá ele vai crescer a partir daquela idade que ele desencarnou, ele vai crescer, mas de um modo mais lento, né? No mesmo ritmo que cresceria se fosse aqui na Terra. Já outros que são mais evoluídos, assim que ele chega do lado de lá, ele já rapidamente ele vai evoluir e se tornar, pela própria vontade do espírito, né? Ele pode fazer com que o corpo dele, perispiritual, se torne de um adulto. Isto justifica porque muitas mães que perderam seus filhos na infância sonham com eles já adultos, né? Está sonhando com o filho que desencarnou novinho, com pouca idade, e de repente ela sonha com ele já adulto, porque ele está se apresentando
durante o sonho, no mundo espiritual, com a sua novo tamanho, né, normal, o tamanho que ele gera como adulto, né, que ele pode fazer isso muito rapidamente quando ele voltar, dependendo, lógico, da evolução e a vontade dele. Outras vezes, mesmo tendo condições de tomar uma forma adulta, esse espírito prefere ficar com a forma infantil, por vários motivos, né? Quando, pois, um espírito desencarna durante a infância, na grande maioria das vezes, não o faz por ser esta sua última existência na Terra, ou porque se trata de um espírito mais adiantado. Não é isso não, né? Ele desencarnou por algum outro motivo. Então, ele às vezes ele não quer tomar ainda a forma adulta, ele quer continuar como aquela criança que ele era. Os espíritos, segundo o Leon Denis e o Dr. Bezerra de Menezes, têm afirmado que a mortandade infantil na Terra constitui problema também para o mundo espiritual, já que muitos casos de mortes prematuras não estão programadas, né? Não foram programadas para voltar naquele estado de criança ainda, em estado infantil. Se tivesse sido programado, ele, quando estivesse do outro lado, ele já se tornaria um adulto, né? Mas existe aqui na Terra, como ele fala, a mortandade infantil na Terra é um problema muito grave, né? E tem muita criança que volta para o mundo espiritual de modo prematuro e que não estavam programadas para isso. Isso aí quem fala para a gente também é a Ivone Pereira, médium, em um dos seus livros. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para vocês, né? Pelo menos uma parte sobre morte prematura de criança, morte infantil, pelo menos uma pincelada, um pouquinho a gente falou, né? Tem muita coisa ainda. E procurem ler os livros que nós indicamos, procurem através do Chico Xavier, que ele tem muita literatura falando sobre as crianças, sobre morte prematura. Procurem outros livros de outros autores, né, que falam sobre isso. Procurem entender um pouquinho mais. O que a gente puder ajudar vocês, nós estamos à disposição. Só escrever para a gente, né, que nós teremos muito prazer em poder informar a vocês. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente. Damos início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo
e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.